Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, convidando vocês para acompanhar aqui o nosso canal, para deixar a curtida no nosso vídeo, para se inscrever, ao amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui. Camarada, espero que você goste aqui do nosso canal e seja muito bem-vindo. E esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. E hoje, galera, não perca, hein? Além, claro, né, de notícias em tempo real, resultados, estatísticas, calendário, tudo sobre o nosso Flamengo e todas as competições do mundo. Hoje tem Champions League, então fique por dentro, não esqueça de baixar, o link tá na descrição desse vídeo e você vai lá, cara, acompanha apenas. Hoje tem Liverpool e Inter de Milão, jogo de volta da Champions League, tem Bayern e Salzburg, definindo quem vai para as quartas de final. Amanhã tem um joguinho, Real Madrid e PSG, e além de Manchester City Sport. Então fica ligado e baixa o OneFootball Android e iOS, link na descrição. Pessoal, o vídeo de hoje, ele acabou demandando muito tempo nosso de estudo, de entrevistas, de escutar, ler grandes profissionais para a gente aqui tentar passar e desenvolver esse conteúdo, esse tema. É um tema que abrange muita responsabilidade para a gente falar. Eu sou jornalista, eu não sou psicólogo, então a gente tem que tentar aprender e ouvir aqueles que podem nos ensinar. Então primeiro eu quero agradecer e pedir licença aos profissionais e aí a gente vai conseguir desenvolver aqui o nosso vídeo. Eu considero que esse vídeo possivelmente, esse vídeo tem a maior relevância aqui no canal, talvez seja entre todos esses vídeos, o vídeo de maior relevância que a gente já fez. Então, inclusive, eu peço para vocês compartilharem esse vídeo, curtirem o vídeo para o YouTube entender essa demanda de interesse para que a gente tente alcançar mais amigos rubro-negros, porque é um vídeo de extrema importância. Infelizmente, talvez tenha sido a única vez que eu acabo lamentando o canal não ter 1 milhão de inscritos, porque eu gostaria que atingisse, sim, o maior número de rubro-negros. Então a gente vai dentro daqui da nossa realidade, mas eu preciso que vocês façam essa ajuda e compartilhem, indiquem. Se o amigo quiser curtir, se o amigo quiser se inscrever no canal, ótimo, mas não é ele ter acesso a esse conteúdo que é de muita importância do Flamengo. Fechado? A gente vai falar hoje sobre, acaba sendo um tabu, a gente acaba falando sobre psicologia no futebol. Vocês têm me perguntado muito sobre isso, porque acaba englobando a questão do Flamengo, porque a gente sabe que o Flamengo não tem um psicólogo. O primeiro ponto, quando a gente fala sobre psicologia no futebol, é óbvio que existe um tabu, porque psicologia no nosso dia a dia ainda há uma certa resistência de muitas pessoas. E quando a gente fala de psicologia no futebol, a gente relaciona com fragilidade, fraqueza e algumas pessoas até como frescura. Eu tenho a absoluta convicção que no destrinchar aqui da nossa caixa de comentários que estará aberta para você participar, a gente vai ler algo parecido assim. Eles são milionários, eles não precisam de psicólogo. Quem precisa de psicólogo sou eu, que acordo 5h30 da manhã, ganho um salário mínimo e tenho 3 filhos para criar. Eu concordo com você nessa parte que você fala que você precisa de psicólogo. É fato que você precisa de psicólogo. Agora, o restante, desculpa, eu não concordo. Porque não está associado ao número de zeros no contra-cheque a necessidade de ter um acompanhamento sistemático da psicologia. Então, quando a gente fala de psicologia no esporte, a gente associa a necessidade, a fraqueza, àqueles desprovidos dessa saúde mental. O que, inclusive, esses profissionais me passaram, e a gente tenta aqui juntar um pouco, não tem nada a ver com isso. Inclusive, o próprio Flamengo, com o Marcos Braz, nas oportunidades em que ele teve de falar sobre esse tema, ele já deixou muito claro que ele vê como uma necessidade, que ele vê como um plus, vê como um bônus. Se houver essa necessidade, se a gente achar que é necessário, a gente contrata. Não temos nenhum problema, não temos nenhum respeito. Temos respeito pela profissão, temos respeito por esses profissionais. Mas se a gente achar que deve, se sentir que está precisando, mas esse que é o ponto inclusive, de ignorância. O próprio Marcos Braz acabou verbalizando uma ignorância, o desconhecimento. Hoje, a psicologia no futebol, ela não é vista como um plus, como um bônus, mas ela é vista como mais um integrante entre vários elementos que cuidam do atleta. Entre fisioterapia, fisiologia, preparação física, faz parte do departamento médico. Então você não tem um fisioterapeuta apenas quando o seu jogador necessita. Ele faz parte de é sistemático. Então hoje a psicologia no futebol, ela é vista como uma categoria, ela é vista como mais uma dessas ciências que auxiliam sistematicamente aos jogadores. Não como, agora está precisando. Afinal, só quem pode dizer isso são os psicodiagnósticos, que certamente o Marcos Braz não tem conhecimento de causa nenhum para isso. Um outro ponto muito importante para a gente falar rapidamente, antes de a gente entrar mais tecnicamente sobre essas questões de como é no dia a dia de preparação das equipes, não é porque o Flamengo
teria ou se terá um psicólogo que ele ganha os jogos, não. Tá? Não, porque se tiver um psicólogo ele vai ganhar tudo, é campeão de tudo, é um novo... Não, nada disso. A gente acaba ignorando, né, que o futebol, por mais que a gente esqueça, o futebol é um jogo. Então não necessariamente vem um resultado positivo por ter isso, tá? Assim, não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. A gente vai falar primeiro do desenvolvimento de habilidades, que é concentração, atenção, controle do estresse e controle de ativação, né? Que acabam sendo esses treinamentos, acabam sendo organizados dentro do plano da equipe, né? E os atletas, eles conseguem realizar o chamado processo de autorregulação. É quando um atleta consegue trabalhar por objetivos podem ser longos ou curtos, monitorando e sendo controlado efetivamente os seus pensamentos, seus sentimentos e os seus comportamentos. Esse método de trabalho, ele tem de ser individual, porque cada jogador tem a sua forma de interpretar, de ler, ele tenta compreender qual é a necessidade naquele momento, o que tem que ser feito. Os jogadores, eles não têm uma ideia coletiva, eles não pensam da mesma forma. Claro que são indivíduos, então a importância e a necessidade de trabalhar individualmente com cada indivíduo, porque cada um atinge um nível de objetivo. E quando a gente fala que há a mesma importância hoje, seja para o esquema do Paulo Souza, ou seja para qualquer treinador, tá? É importante a gente também falar isso. É para qualquer treinador, o que você quiser, o seu preferido. Hoje a tática, o físico, o mental, a técnica, eles estão juntos, eles se correlacionam. Inclusive isso, quando é trabalhado na psicologia do futebol, na psicologia do esporte, chama-se como treinamento analítico, né? Que é o conjunto, né, que desenvolve em integrações aspectos psicológicos e táticos, técnicos e físicos. São treinos que desenvolvem a integração de todos esses aspectos, né? Um exemplo são os treinos voltados para o desenvolvimento da tomada de decisão. Isso acontece, obviamente, seja no esporte de alto rendimento, futebol profissional, ou até mesmo na categoria de base, onde a psicologia, né, essa integração, ela é necessária. E quando a gente fala sobre tomada de decisão, a gente acaba falando naturalmente sobre a inteligência emocional, né, a capacidade do jogador conseguir se adaptar, ler e interpretar as adversidades que acontecem, obviamente, no jogo. E quem falou isso muito bem, eu vou trazer para vocês um trecho dessa aspas, foi o Pedro Assis. Inclusive, ele já trabalha, né, com questão de psicologia no esporte, no Porto, na Escola do Porto, na FADELP, enfim. Então, acaba sendo uma referência desse assunto. E abre aspas, a inteligência emocional é fundamental para nos tornarmos capazes de melhorar habilidades sociais, familiares e profissionais. Isto é, que são determinantes no processo de tomada de decisão em qualquer contexto. Perder a cabeça, realizar algo totalmente impensável, como uma agressão, por exemplo, ou bater um pênalti decisivo de forma irresponsável, acontece na prática quando perdemos o controle executivo das ações, que desencadeia um processo que não conseguimos juntar a dose necessária de racionalidade e nos deixarmos apenas guiar pelos processos inconscientes primitivos, de luta ou fuga. Aí a gente entende e continua, né, corroborando com a importância dessa equipe, porque existe, né, a preparação psicológica, que ela está correlacionada, como eu falei, com vários desses departamentos de dentro, né, os departamentos médicos, clínicos, fisioterapeutas, dentro do próprio clube. Então a preparação psicológica, ela está correlacionada com os fisioterapeutas, fisiologistas, nutricionistas e até os familiares dos atletas. É um trabalho necessário, interdisciplinar, que visa as necessidades tanto dos clubes quanto dos seus atletas. Os próprios profissionais de psicologia, eles falam, né, que obviamente o indivíduo tem alguns bloqueadores, eles chamam, em aspas, né, de gaguejar com as pernas, né? Assim como a gente pode gaguejar com as palavras, o jogador pode acabar hesitando e gaguejando com as pernas, não ter aquela tomada de decisão, não ter aquela convicção. E isso, obviamente, há exercícios que podem desenvolver e estimular e acabar inibindo esse gaguejo e ele ter, de fato, uma confiança e uma autoconfiança do que vai ser executado, quando vai ser executado. Isso, inclusive, engloba na psicologia no futebol em competências psicológicas que são relacionadas ao jogo, que é a atenção, a autoestima, o foco e a autoconfiança, que acabam, né, são marcadores somáticos que vão contribuir para a decisão. Então, assim, só para a gente ter uma parcela de entendimento do que é muito mais do que você dar um ânimozinho e tratar o jogador que precisa ou que aparentemente está passando por uma debilidade. Por exemplo, é mais do que vir e ajudar o Andreas Pereira. Que nada, cara. São os 30 e tantos jogadores. O Arrascaeta também. Não tem a questão direta com a fragilidade, com a fraqueza, mas um acompanhamento, é sistemático. Então hoje é visto no futebol
que a psicologia, ela faz parte como a preparação física. Então o que eu entendo que o Flamengo faz hoje, o Flamengo negando ou rejeitando esse tipo de auxílio da ciência, da saúde mental, é como se fosse alguns clubes no início dos anos 80, quando já havia uma mudança na preparação física, que houve uma ruptura de modelo onde os clubes levavam os exercícios de trabalhos físicos como se fossem os mesmos dos corredores, né, de atletismo. Os profissionais de atletismo, os profissionais de salto à distância, a galera do atletismo, ela acabou migrando para o futebol. Os clubes, eles trabalhavam com isso. Mas lá para meados dos anos 70, alguns clubes já entenderam que tinha que haver uma ruptura desse tipo de trabalho e ter algo um pouco mais específico. Exercícios para saltadores, para corredores de longas distâncias, não necessariamente eram os mais aconselhados para jogadores de futebol. Então aos poucos, foi adotando novos modelos, novos profissionais foram se aperfeiçoando e novos conceitos, né, dessa metodologia de treinamento foi sendo vista. E o Flamengo parece trabalhar ainda nos anos 80, onde ele não consegue enxergar que precisa mudar esse modelo de preparação física, só que no caso do Flamengo é a questão psicológica. A grande maioria dos clubes e aqueles clubes de referência que já trabalham com equipes grandes de psicologia, tendo o aparato de outros departamentos como a gente trouxe aqui, mas o Flamengo parece ainda não ver necessidade, ou melhor, ele vê apenas como uma necessidade, como se fosse um SOS, o que é comprovado, inclusive, pelos profissionais de psicologia, que é muito distante da realidade, porque é uma sistemática preparação diária. Então, galera, agradecer a vocês por essa companhia nesse vídeo. Eu espero poder ter contribuído um pouquinho singelamente aqui no canal. Obrigado mais uma vez a todos os profissionais que tiraram um pouquinho do tempo aqui, tiraram algumas dúvidas, nos responderam e nos ajudaram. A grande maioria acabaram pedindo aquele anonimato, mas de qualquer forma eu agradeço muito pela essa força aí que deram com a gente. Pessoal, não se esqueça de compartilhar o vídeo, não se esqueça de indicar o canal aos amigos. É de importância e eu acho que é muito importante hoje o Flamengo. Então, deixo aqui um forte abraço a vocês, valeu pela companhia, tamo junto, tchau, tchau.